Presidente, serei sintético aqui, iniciando com o que disse o ministro Flávio Dino, aqui nenhum de nós afasta, seja a importância das comissões parlamentares de inquérito, esse instrumento que tem séculos desde a Inglaterra, seja a importância da investigação de quem fraudou o INSS. A questão aqui é se cabe mandado de segurança, se os requisitos constitucionais estão ou não sendo observados e se cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar o regimento interno das casas parlamentares. Eu, já pedindo todas as vênias ao ministro André, já digo de cara, para mim aqui inexiste direito líquido e certo. O próprio relator, na sua fundamentação, leu que tem ata notarial, que um parlamentar não conseguiu conversar com o outro e que não foi recebido. Veja, isso demandaria prova. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, 69, perdão, ela é extremamente objetiva. Só cabe mandado de segurança quando há direito líquido e certo, ou seja, não há necessidade de prova. Então, eu já afastaria aqui o mandado de segurança já por esse primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, o segundo ponto é mais grave ainda, e já foi muito bem detalhado pelo eminente ministro Flávio Dino. A Constituição, ela coloca um requisito objetivo e coloca um requisito de restrição, seja do exercício do poder, seja do abuso do poder. Prazo certo. A Constituição não fala prazo certo mais prorrogação, a Constituição não fala prazo certo que a comissão entender certo, a comissão fala prazo certo. No prazo certo, a comissão parlamentar de inquérito tem que produzir as provas e realizar a investigação que entender é necessária. Olha, o Supremo Tribunal Federal aqui tem, já desde 88, 3 décadas de interpretação das comissões parlamentares de inquérito, exigindo o cumprimento do prazo certo. E, excepcionalmente, permitindo a prorrogação nos termos regimentais. Ou seja, a partir da instauração, e foi citado pelo eminente ministro André, o precedente, e há vários precedentes, mas um último precedente de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para instauração, a necessidade do preenchimento dos requisitos. É o direito da minoria. Só que um dos requisitos é o prazo certo. E por que isso, presidente? E basta analisar os anais da Constituição, e basta analisar todas as comissões parlamentares de inquérito, ou assemelhadas, que existem no mundo. Por que prazo certo e eventual e excepcionalmente a permissão de prorrogação pela própria Casa Legislativa, seja no Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, porque a instauração, com prazo certo e fato determinado, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Isso quem estuda comissões parlamentares de inquérito sabe, sob pena da minoria constantemente atravessar a maioria, desrespeitar o regimento interno, para ad eternum desrespeitar o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, que estabelece prazo certo. E não importa qual minoria, como bem disse o ministro André, bem disse o ministro Flávio Dino, a minoria de hoje é a maioria de amanhã. Isso é democracia. Mas seja a minoria de hoje, seja a maioria de hoje, ou ambas de amanhã, devem saber que a instauração da CPI, presentes os requisitos, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Exatamente por isso,
o regimento interno disciplina e as presidências da Casa têm essa função. Transformar o direito da minoria ou ampliar o direito da minoria a sucessivas prorrogações automáticas é simplesmente ignorar o que é uma CPI nos termos do parágrafo 3º do artigo 58. Ainda, presidente, a Constituição estabelece fato determinado, seja para instauração, seja para prorrogação nos termos regimentais. E aqui nós poderíamos lembrar o perigo das comissões parlamentares de inquérito simplesmente ignorarem fato determinado e irem, como bem relembrou o ministro Gilmar, pelas franjas, o perigo que isso é para o Estado democrático de direito. O eminente ministro Paulo Brossard, que foi senador da República, ele, em habeas corpus aqui, há muito tempo, já disse: não existe autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. E isso fez, relembrando o Chief Justice Warren, também analisando comissões de inquérito. Disse o Chief Justice: pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos é uma falácia. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário pela Constituição, ao garantir que o Congresso não invada injustificadamente o direito à própria intimidade individual. E aponto aqui, presidente, a tentativa de prorrogação automática, ela desrespeita o fato certo e, mais do que isso, ela demonstra um total desvio de finalidade nessa tentativa de prorrogação. O ministro Gilmar recordou o absurdo da divulgação de conversas privadas entre namorado, namorada. O ministro Flávio apontou 1.002 quebras de sigilo na baseada. Sigilo totalmente na baseada de pessoas que quem votou nem sabe por que votou. Você me permite uma parte? Além do desrespeito pretendido ao prazo certo, há o desvio de finalidade em relação ao fato determinado. Vossa Excelência bem lembrou a questão dos abusos. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares, e foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento, absolutamente inconstitucional. E há um último ponto, e com isso termino, presidente, e essa casa que é pacífica nisso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, se já não bastasse todas as inconstitucionalidades e ilegalidades pretendidas, mas essa casa é pacífica ao afirmar: não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar normas regimentais. O eminente ministro André, que data vênia à posição de Sua Excelência, mas o último tópico do seu voto foi exatamente uma interpretação dos 3 regimentos: do regimento do Congresso, do regimento do Senado e do regimento da Câmara. Vejam,
O ministro André deu a sua interpretação.